bem-vindos a mais um episódio do Voz de Mulher. Hoje tenho comigo a minha querida Leslie. Hello! Olá! Estás bem? Tu e tu? Também. Finalmente aqui. Finalmente! Durou, mas estás aqui Tô e agora vai até ao Vai fim. acontecer. Já está. Já está. Nervosa? Um pouco. É a primeira vez a falar assim, Sim. diante de uma câmara, mas A vou-me gente abstrair. ignora que ela está ali e a gente bate só um papo. Normal. Uma conversa. Exato. Normal. Então, convidei-te aqui porque queria muito falar, não só enquanto mulher, enquanto mãe que és, mas também pela profissão que tens, não é? E falar também um pouco pela necessidade do desporto também na vida das mulheres, das grávidas, de pós-parto, tudo o que acho que é importante e muitas vezes nós ignoramos. E então, este é o foco desta conversa, também quero passar por aí. Mas claro, quero saber sobre ti. Onde é que nasceste? Como é que foi a tua infância? Minha história de vida. Exato, um pouco. Já passei por muitos sítios, né? Os meus pais são de origem cabo-verdiana, nasceram em Cabo Verde, só que a minha mãe emigrou muito cedo para França. Ok. E foi onde eu nasci, em França. Uau, uma francesa. Francesa. E depois, até nasci em Marselha, já lá vivi. Olha, exatamente. Pois, já tínhamos falado sobre exatamente Marselha. Depois vim para cá com 8 anos, Ok. com os meus pais. Entretanto, fiz tudo cá, os meus estudos, tudo mais, e pratiquei atletismo durante muito tempo, federada mesmo, então eu tinha uma necessidade de falar inglês, eu não conseguia falar bem inglês, então quando acabei a faculdade, o que é que eu decidi? Vou para a Inglaterra, uns 4 meses, aprendo a falar inglês, treino também lá e depois Voltava regresso. com mais um plus. No... E pronto, mas fiquei 4 anos quase. Eu também fui para Marselha só para aprender francês, fiquei lá 4 anos também. Então pronto, parecido. Fiquei lá quase 4 anos e depois voltei também porque me cansei um bocadinho de tudo. Londres, Sim. a cidade em si, muito... Sim, até porque também tinhas ido já com um objetivo mais curto, portanto teres ficado mais, já foi tipo, ok, já Foi. consegui alguma coisa, já posso... Já consigo falar fluentemente. Exato. Portanto, posso. falas francês, inglês, né? E, portanto, e para o teu mundo acaba por ser mais prático até. Sim. E foste atleta até que idade? Até ter voltado de Inglaterra, até ter voltado de Ok. Londres, até 2016 foi quando Ok. eu terminei. Portanto, tu já voltaste para cá com que idade? Epá, fui com 18, voltei quase com 22. Ok. E foste para lá sozinha? Fui sozinha. Ok. Eu nem Como é que foi? conhecia. Eu fiz assim, decidi que queria ir, então comprei uma passagem e fui lá passar uns dias. Eu nem tinha assim muita família lá descobri um tio afastado. Aventureira. E fui. E depois, na semana seguinte, fiz as malas e numa semana estava a ir embora. As pessoas não estavam a acreditar que eu ia. Diziam, Sim. deixa-te lá disso. Mas fui. Assim, à aventura. Mesmo na aventura. Tive que trabalhar fora da minha área, aprender inglês. Já sabe que o emigrar, não é? Não se vamos. escolhe. Exato, a gente vai para realmente. Também porque saímos para fazer dinheiro, não é? E depois tentar as outras partes que é necessário, neste caso o teu inglês. Sim. Mas saímos com o objetivo de procurar também, né, outras condições e não vamos. A nossa área, ainda mais quando não falamos a língua, Claro. são os trabalhos precários que nos sobram. Que nos sobram. E tu com 18, como é que foi sair, né, daqui do mundo? Moravas com os teus pais? Aqui... Morava com o meu pai, sim. Ok, portanto, já saíste, não é? Foi a primeira fase independente. Sim. Não é? Como é que com 18, como é que foi lidar com as responsabilidades? Sim, não foi muito difícil porque eu cresci, houve uma fase que eu vivi só com o meu pai. E o meu pai tem uma educação muito, muito rígida. Ok. Então o meu pai sempre foi lançar os filhos para o mundo, Você já estavas desenrasquem-se. preparada mesmo na casa dele? Sim, Ok. porque era assim, por exemplo, eu com 12 anos, com 13, já tinha que ir apanhar o autocarro sozinha para ir para os treinos porque o meu pai não me levava. Ok. Então já era Sim, já muito... tinhas responsabilidades que te iam passando aos poucos, Muitas. mesmo não tendo tanto aqueles 18. Lá, se calhar se não tivesses tido essa educação, também se calhar não te aventuravas Não. aos 18 para ir sozinha Sozinha. para um país onde não conheces. E este dia lá foi simples, foi a adaptação, foi rápida. Foi. Eu acabei por ficar na casa de uns familiares, depois não fiquei assim tanto tempo, lá arranjei outras opções e foi assim, fui arranjando trabalhos diferentes, Exato. trabalhei em todas As as áreas e estava mesmo a viver a vida de imigrante. Houve uma altura que eu estava em 3 trabalhos. Sim. Então... É incrível porque eu acho que nós quando saímos daqui, quando estamos aqui achamos que um trabalho, né, vamos fazendo e quando saímos recebemos que somos capazes de fazer vários ao mesmo tempo, cobrir Sim. qualquer buraco para conseguir sempre um extra e estarmos extra. ali em condições. Os teus pais estão separados? Estão. Ok. Sim. E foi durante a tua adolescência, infância, foi quando vieste? Eles separaram-se durante a minha adolescência, sim. Ok. Sim. E portanto, como é que foi lidar com essa separação? Nesse momento, eles já tinham vivido em França, não é? Voltaram? Sim, voltaram. Já foi aqui, Já foi em Portugal que eles se separaram. E
para mim eu até lidei bem com isso, porque eu é que forcei essa separação, digamos assim. Porque pronto, era assim uma relação um bocado complicada, com algumas infidelidades e coisas assim, e eu achava que a minha mãe não era feliz. Então eu é que fui falando com ela. Tens irmãos? Tenho, somos 5. E és... Eu sou a mais velha. Ok. Portanto, a mais velha de 5. Daí tu tens também tomado essa posição, não é? De proteger um bocado também ali a tua mãe, dizer, se calhar mereces... Sim, algo no diferente. fundo não sei se realmente é o que se deve fazer, né? Mas eu senti na altura que era o que ela precisava. Sim, e pelo menos de pronto. ouvir aquilo e depois ela tomou decisão. Ela tomou decisão e até hoje não se arrepende, portanto acho que a conversa não fiz nada de mal. surtiu efeito, pelo menos. E como irmã mais velha, como é que é, como é que é o teu posicionamento com eles? Como é que é a tua relação também com os teus irmãos? Eu sou quase mãe, né, deles, porque eu sou a mais velha, tenho 33, depois tenho de 25, depois tenho de 14, de 15 e de 11. Ok, então todos adolescentes, realmente é mesmo ali um posicionamento diferente relativamente ao contacto com e eles com têm um pouco também como exemplo, devido a tudo, pronto, a nível de escola eu sempre tive boas notas, a nível de desporto eu sempre também fiz muito desporto. Okay. E sentes que os teus pais fazem alguma pressão neles relativamente a ti? Às vezes um pouco, eu ouço. Olha a tua irmã, exato, pois, fazia isto, fazia aquilo. Exato. É que para ti após ouvir com um ar de, epá, olha, ok, tenho com orgulho, mas para eles, se calhar, tipo, mas eu também tenho, né? Minha personalidade, se calhar não quero correr, se calhar não quero ir nessa área. E às vezes nós temos muito esse lado de comparação, mas é numa de incentivo, não é? Mas às vezes é um bocado de limitar depois ali também para os irmãos. Mas tu consegues entendê-los e perceber o que é que eles querem, ou eles veem-te muito como se tiverem alguma dúvida, alguma questão, recorrem muito a ti. Sim, eles ligam-me, todos têm telemóvel, não é? Exato. Então, menos o mais velho, a seguir a mim, mas pronto, os outros mais novinhos ligam-me sempre, falam de escola, falam de tudo, então eles têm muita vontade. É boa nesse sentido. Eu sou a segunda mãe. Exato, sim. Eu sinto neste caso também com o meu irmão, mesmo não podia ser mãe quando ele nasceu, mas agora, dada a diferença de idade, é aquele olhar mais mais maternal do que propriamente aqueles irmãos com tens idade mais próxima e que é mais de guerra, não é? Sim, com eles do que propriamente com os mais novos. Foste mãe com que idade? Fui mãe com 30 anos. Ok. Fui mãe há 3 anos, ela tem 3 aninhos. E para mim foi a altura ideal. Já foi planeada também a menina. Ok. Foi. Como é que foi teres o positivo? O teste, né? O resultado do teste. É assim, foi engraçado porque eu já queria ser mãe há muito tempo, sempre tive esse instinto maternal, não sei se pelos meus irmãos, cuidar muito deles, mas sempre quis muito ser mãe. Então, na altura, quando começámos o relacionamento, eu e o pai dela, decidimos logo, foi uma coisa muito rápida, decidimos logo que eu queria ser mãe, queria engravidar e parei de tomar a pílula. E foi passado logo um mês. Engravidei. Eu achava que ia demorar, porque há aqueles mitos de já tomas a pílula há tantos anos, já tomas a pílula há mais de 10 anos e vais demorar. É o que a gente ouve sempre, não é? Há casos, e depois vai sempre cada mulher é uma mulher e pronto, o processo é diferente. Eu realmente deixei de tomar e demorei 4 anos para engravidar, portanto, lá está. Sim. Mas também porque também sei que tenho problemas a nível reprodutor que dificultam também o processo. Mas isso só soube há 3 ou 4 anos, portanto, já depois de ser mãe é que eu descobri que tinha dificuldade em engravidar. Então, quer dizer, não foi, e já tinha feito exames antes, mas lá está, depois cada médico ou médica vai-te dando resultados também diferentes, mas o deixar de tomar a pílula também acaba por ser vago, não é? Porque depende muito, então para mim foi isso, foi tipo, passado logo um mês soube que estava grávida e para mim foi tipo, uau, vai acontecer, agora já está, exato. Não estava ainda no processo de planear, mas rapidamente já estava ali. E como é que foi a tua gravidez? Olha, foi muito tranquila, muito tranquila. A nível de enjoos, não tive assim, tive uma vez logo nos primeiros 2 meses e depois pronto, dada a minha profissão, mantive-me sempre muito ativa, inclusive recebia muitos comentários de cuidado, vê lá se não estás a fazer mal ao bebê. Mas pronto. Mas às vezes também é ignorância nessa parte, não é? E já agora, portanto, a tua profissão é... Personal trainer. Uma das agora. Exato. Uma das profissões, não é? Uma das profissões. Também sempre mulher dos 7 ofícios, não é? Já estás ambientada. Não dá e ficar parada também já não consegues. Mas enquanto PT, isto também veio pela tua ligação com o desporto. Sim. Mas como é que surge esta vontade de tornar, não é, o desporto
Na profissão em si? Profissão. Pronto, eu desde nova sempre estive muito ligado ao desporto. Eu fiz vários desportos até que fiquei mesmo só no atletismo. Formei-me em desporto também porque era a única coisa que eu achava que tinha jeito. Era ou desporto ou saúde. Fui para desporto. Inclusive trabalhei na área ainda alguns meses ou mais, um ano em Inglaterra. Cheguei a trabalhar mesmo em ginásios lá e quando vim para cá era a minha opção, porque eu queria ser treinadora de atletismo, mas eu percebi que era uma coisa que não dava dinheiro, né? E é o que a gente precisa também. Não, exato, a pessoa depois tem que equilibrar entre o que queríamos fazer e o que é rentável. Pensei, ginásios, tens muito mais flexibilidade também a nível de horários, consegues receber mais, e foi aí que eu pensei, ok, vou tentar. Qual é a tua especialização, neste caso, no acompanhamento como personal trainer? O meu público-alvo é muito mais a perda de peso e mulheres, principalmente. Eu trabalho muito com mulheres, perda de peso. Depois, quando engravidei, senti a necessidade de saber mais sobre o treino durante a gravidez e no pós-parto. Então foi aí também fiz uns cursos e especializei-me um bocadinho mais nesse aspecto de pré e pós-parto. E tens tido muito acompanhamento com grávidas ou mulheres em fase pós-parto? Tive alguns, de momento não tenho nenhuma grávida, tenho algumas de pós-parto e sim, eu gosto de trabalhar com isso porque sinto que também passei por isso. Exato, então consigo aquela também necessidade. Sentir aquela empatia de saber que se às vezes estiveres mal disposta, não é frescura, não dás a fingir, não mesmo. Faz parte, está tudo bem. E sentiste, porque eu acho que acabamos nós, mulheres, não é, de anularmos muito primeiro, porque há muitas que acabam por ter o complexo com o peso, que se ganha na gravidez e muitas vezes não é controlado, não é, por nós, ou questões de saúde que possam ter, ou questão de atenção, ou diabetes estacionais, neste caso foi o meu caso, não também. É? Pronto, tive diabetes estacionais, então já foi ali uma gravidez logo no início limitada, não é? Que é tudo com mais acompanhamento médico, com mais restrições, não é? E depois entre os desejos ditos, sendo mitos ou não, mas que realmente dá-nos muito mais vontade para comer algumas coisas, mas também sempre equilibrado, não é? à saúde, ao bem-estar. E nós muitas vezes vemos mães a que não querem fazer uma dieta sem aumentar o peso de forma saudável, mas depois estamos a meter em risco também a criança. Consegues ter ligação com grávidas ou com, neste caso, pronto, com mulheres que possam querer ser mães e ter este discurso, né, tentar perceber o que é que elas são mães, digamos, quando eu digo saudáveis é se têm consciência, né, entre o equilíbrio do que pode ser feito ou o que não deve ser feito. Consegues ter esse... É assim, tu agora estás a tocar num ponto que a mim faz-me imensa confusão, não só por ser personal trainer, mas porque eu penso assim, né? Tu estás grávida, tu tens um ser humano dentro de ti que depende totalmente daquilo que tu fizeres, não é? E então ver grávidas às vezes a beber álcool, a fumar, a mim faz muita confusão. Então o meu trabalho passa também muito por tentar sensibilizar nisso, porque não é só os teus desejos, tens uma criança dentro de ti que tem que crescer saudável, não é? E aquilo tudo depois vai... causar todos os problemas que a criança poderá ter, tu poderás ter também durante a gravidez, durante o parto. E então pronto, eu tento sensibilizar, mas nem sempre é fácil, não é? Porque nem toda a gente está aberta à discussão, a receber, não é? Uma pessoa que fume, de repente deixar de fumar durante uma gravidez também não é fácil. Sim, até porque há vícios que depois largados, não é? Às vezes até médicos que recomendam que não se largue certos vícios também de uma vez, porque vai, né, ter efeitos, mas não deixa de ter efeitos na mesma para a criança, mesmo que se fume menos, não é? Estamos a fumar a mesma, então o impacto acaba por estar ali também inerente. O teu trabalho é sempre focado com mulheres apenas, sempre adultos, não é? Sim, mais mulheres. Terias interesse em trabalhar com outro tipo de público, por exemplo, mais jovem, neste caso, porque acho que estamos também numa fase com uma geração em que mais sedentária, não é? E se calhar teríamos mais foco em trabalhar também com pessoas, com jovens, neste caso, acredito que seja o mais, o foco normal, para falarmos. Até porque fazemos a prevenção para quando chegarmos, não é, à fase adulta, não estarmos nós com os nossos erros já, que vamos fazendo. Trabalhas no ginásio, por exemplo, vocês recebem muitos jovens em ginásios ou não? É assim, no ginásio só podem se inscrever a partir dos 17 ou 17 por aí, então é mais difícil chegar a esse público, né? Mas hoje, tendo uma filha, é um assunto que eu penso bastante e até já pensei em desenvolver alguma coisa, por exemplo, um centro, digamos assim, para mães e filhos, percebes? Exato. Em que as mães pudessem vir treinar, porque o que eu percebi foi que muitas das mães não têm onde deixar os filhos para fazer alguma coisa, ou às vezes não sabem também o que fazer. Sim.
hoje em dia também há uma boa coisa que a pandemia trouxe, foi o mundo online. Eu consigo chegar a mais mães, elas treinam, os filhos estão ali ao pé, mas pronto, sempre conseguem ir fazendo alguma coisa. E eu acho que cada vez mais temos que... As crianças é um mundo para ainda ser muito explorado. E eu ainda esta semana, por acaso, partilhei um vídeo que mostrava um rapaz a ser internado, já com 30 e tal anos, não sei se viste esse vídeo, pronto, e do que é que isto veio, não é? De toda uma infância. Tal e qual, que é isso que eu acho que nós esquecemos muito, não é? Porque o adulto, o que ele é hoje, é efeitos de tudo o que aconteceu, para trás, não tem hipótese, não é? E seja de traumas, de vícios, de o estado de saúde, é sempre do que se fez para trás. O meu pai, ele é diabético e ele hoje diz sempre, eu lembro-me desde que ele descobriu que ele é diabético, o discurso dele é sempre, vocês um dia vão pagar a fatura. Eu disse, eu também com a vossa idade não queria saber e eu hoje estou a pagar a minha fatura. Pois. Então ele disse, eu lembro-me que eu comia muitos doces, era muito sumos, não é? Então hoje estou aqui a pagar a minha fatura, então vocês tipo cuidado. Só que, claro, para jovens às vezes é complicado este discurso assim. Mas a verdade é que vem muito depois lá de trás. O que é que os pais fizeram? Pois. Não é? Que tipo de alimentação é que foi dada desde pequenos? Não é? Eu lembro, eu sempre fui muito restrita com doces com a minha filha. E até aos 2 anos, até mais do que os 2, mas até aos 2, seguramente eu não queria mesmo que ela comesse doces. E era muito complicado para quem está à volta entender que eu não quero dar doces à criança. Sim, não. E as pessoas ficam, mas isto é só um doce, mas é um doce se eu decidir. Porque ainda eu sou a mãe. Tu seres saudável às vezes é visto como anormal perante toda a gente. Exatamente. Não é? E esta semana também fiz um vídeo com a minha filha a brincar, porque a minha filha come, pronto, lá está, eu como saudável, ela come saudável, claro, não é? É o que ela vê. Eu como salada, ela gosta de salada. Sim. E as pessoas ficam, tipo, surpresas, como é que ela gosta de alface, como é que ela gosta de abacate, como é que... Se tu em casa não estás a comer, a criança também não vai comer. E acho que isso muitas vezes nós pensamos, nós queremos que as crianças sejam saudáveis, mas nós não somos. Exato. Então como é que a pessoa vai ter efeito nisso, não é? Não tem como. E eu sempre, por exemplo, eu adoro sopa. Então a minha filha também, ela não tem problemas em comer sopa, não é? E muitas vezes acaba por ser, mas ela nunca come sopa. Sim, claro, se na mesa tu só estás a dar sopa para ela e ela está a ver comer batatas fritas, porque é que ela, coitada, ela vai ver que estão-me a castigar, quer dizer, eu é que eu fiz. Exato, que é que eu tenho que estar a comer isto, vocês estão aí a comer com esse cheio, tipo, tudo coisa eu não posso. Então tem que ser sempre também o exemplo que nós passamos para as nossas crianças e muitas vezes, e até a forma como às vezes é feito, não é? Se portares bem, depois eu dou-te um doce, se dar, vou-te dar um chupa. A pessoa primeiro vai acreditar que ela vai ter que cumprir aquilo, vontade do adulto, para ter um chupa, uma recompensa. Então logo aí já estamos no caminho errado. E depois com doces. Então, além da criança achar que tem que ser sempre recompensada por algo, pelo comportamento dela e pelas atitudes que ela vai tendo, ainda vai receber um doce. Portanto, a nível de saúde também não vai ser o melhor. Não é? Então, claro que tem que sempre haver este equilíbrio. Acho que é super importante o trabalho que faz. E acredito que os personagens têm uma visão diferente. Aliás, as pessoas têm muito a olhar para cá, é só para ir para o ginásio e ficarem bombados. Não é? Mas há todo um contexto à parte, que acho que há todo um estudo que é feito, que vocês fazem também, e que tem que ser de haver uma prevenção. Eu acho que devia haver outro tipo de intervenção, não é, da vossa parte, que não fosse só em ginásios, por exemplo, ou ir às escolas, ou, não é, ou em grupos em centros de atividades, até mesmo para a parte de prevenção, não é, de falar, porque ir ao ginásio e treinar é muito mais fácil, mas para quem já está motivado para aquilo. E quem ainda não está nessa... Há pessoas que não conseguem sequer chegar ao ginásio, não é? Exatamente, quem ainda não chegou lá e tomou a decisão de ok, eu vou mudar a minha vida agora, não é? E então o que é preciso ser feito? Eu lembro o meu pai também, eu muito miúda, e eu fiz taekwondo durante alguns anos, mas porque ele dizia que eu estava gorda, eu tinha que ir treinar e eu hoje olho para fotos e eu pensei, eu estava bem. O que é que aconteceu? Mas o molde que depois que te colocam ali, a pressão, e depois é a forma como te apresentam o desporto. Eu nunca gostei propriamente, não é, de estar a fazer taekwondo, porque aquilo era forçado. Era forçado, sim. Não foi passado de uma forma de, olha, porque não procuras uma atividade que queiras fazer, que tu gostes, e vais fazer o que tu queres. É? Eu fui fazer porque o meu pai já fazia taekwondo, então era mais simples. Se queres fazer, olha, vem já e fazes aqui. Sim, foi muito específico. Foi tipo taekwondo, não podes escolher uma dança, uma ginástica. Eu quando falei em dança, teatro, os caras tipo, olha, fica quieta. Não inventa. Quer trabalhar agora, quer ser artista, vai aprender a bater, que é para na rua. Podes defender, não é? Mas pronto, naquela altura não é o foco que a pessoa tem, não é? Então, mas vocês provam, ou tu neste caso tens forma de, por exemplo, nas tuas redes sociais acabas por trabalhar também dessa forma, por parte de prevenção. Aliás, o vídeo foi um bocado de forma de prevenir, não é? Também para quem está, quem te acompanha por ali.
Nas redes sociais, sim. É assim, nós tentamos chegar pelas redes sociais e alguma coisa, mas nem sempre é fácil. E aqui também uma dificuldade que nós temos, personal trainers, é, como estavas a dizer, há pessoas que nem sequer chegam ao ginásio, não é? E o nosso objetivo, no fundo, o que é? Ajudar a promover a saúde, não é? Então, no ginásio, o personal trainer já é visto como um luxo. Exato. E nós, personal trainers, eu e os meus colegas, achamos que nem sempre a nossa profissão é valorizada e vista como, ok, é para a tua saúde. Sim. E muitas vezes recebemos pessoas que só vieram porque o médico disse para ir para o ginásio, ok? Já por obrigação. Por obrigação, não é porque gostam, não é porque acham que precisam. Porque as pessoas nem querem investir. Não, não querem. E o certo é que também é um investimento caro, não é? Não é uma coisa barata. Sim, mas se calhar pensamos no que é que gastamos fora, né? Se calhar podemos até às vezes meter na balança, ok, fora, e depois é saber, se tu não consegues ter foco sozinho, não é? E eu admito, e eu neste momento tenho também uma PT, e realmente eu, às vezes quando vou treinar com ela, às vezes não é o facto de ter ali alguém que está a dizer o que é que deves fazer para o treino. Sim, não é só contar repetições. Exato, não é mesmo, e muitas vezes eu vou sem vontade nenhuma e vou mesmo na força do ódio, né? E chego lá e é mesmo, aquilo para mim já é terapêutico, né? Eu chegar ali, o deixar aquelas prestações todas ali, sim. Às vezes tipo o PT já está ali, já conversa contigo, tipo, já vais partilhando algumas coisas e já sais dali tipo renovada, tipo, sim. Obrigada. Sim, mesmo que não faças o treino como era devido, com a intensidade que é devido, com o ritmo e tudo, mas dá para ter ali um equilíbrio, no fundo. Sim. Então acho que vai muito para além do realmente tu estás a pagar alguém que está só ali a dizer agacha, agora vai ali, agora mete 50, coisa. Sim, e eu sempre que recebo alguém, eu tento sempre reforçar hoje em dia cada vez mais de que, porque assim, nós, por exemplo, para te explicar, não sei se é assim no teu, nós fazemos sempre uma avaliação física à pessoa quando chega, não é? E a avaliação o que é que consiste? Conversar um pouco, né? Tentar saber um bocadinho sobre também o passado, os hábitos, tudo mais, porque depois há muita coisa que influencia, as pessoas às vezes não têm noção, o facto de não beberem água, o quanto é que influencia e chegam ali super desidratadas, e então o rendimento também vai ser muito menor. Ou a percentagem de massa gorda às vezes é altíssima e a pessoa acha que é magra porque fisicamente olha só ao espelho e acha eu sou magra, mas é aquelas falsas magras, porque por dentro está, digamos, podre. Sim, porque é gordura autêntica. É gordura, é gordura. E pronto, e tentamos fazer uma análise a nível disso, que chamamos a tal bioimpedância. Sobe numa balança que dá alguns valores e depois às vezes há pessoas que eu também faço medidas de perímetros, ok? E por aí tu tens valores de referência em que vais ver, ok, estás acima do peso, estás abaixo do peso, estás com falta de massa muscular, pronto, vais ver essas coisas todas. Depois há uma coisa engraçada que aquilo dá e que choca muita gente, que é a idade metabólica. Por exemplo, eu recebo pessoas de 20 anos que a idade metabólica dá 50 anos e dizem, ai meu Deus, tenho mesmo que fazer alguma coisa. Exato. Sim, porque eu acho que aí é que é um choque. Eu quando cheguei ao ginásio, eu tinha a gordura visceral estava a 9, por aí. Então ela disse, já está. E quando ela disse, tipo, daqui é para a cova. Literalmente, foi um bocado bruto na forma de dizer, mas é para também dar aquele empate de, por favor, para. O Voz de Mulher conta com o apoio da loja Sorella, uma loja de roupa feminina caracterizada pela diversidade de estilos, tamanhos e tendências. Visite-nos já em Alverca, na Avenida Capitão Melessas, número 48. Então, o facto de nós termos esse choque, né, e às vezes os nomes técnicos assustam, porque nós também não temos quem está fora e chega ao ginásio de repente começa a ouvir muita coisa, né? Massa gorda, massa magra e gordura visceral e idade metabólica, e aí ficamos ali tipo, ok, isso tudo quer dizer o quê? Quer dizer que estás mal. Quer dizer que estás mesmo, não é? Então, e como é que é, muitas vezes, quando dás esse feedback de uma avaliação aos atletas, né, que vão para o ginásio, como é que é recebido do outro lado? As pessoas olham com atenção, ouvem com atenção do tipo, ok, eu tenho que fazer alguma coisa e avanço, porque às vezes a avaliação é gratuita e depois só vão se quiserem, não é? Continuando. Sim. Muitas vezes desaparece, tipo, olha, obrigada, mas eu vou à minha vida, não é? Eu faço o que eu quero. Pois, é assim, eu tento sempre fazer um acompanhamento do género, a pessoa foi fazer uma avaliação comigo e passado umas 3, 4 semanas tentar perceber se tem ido ao ginásio, tem cumprido o plano, porque depois passamos um plano de treino também. E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas, as que mais precisam são as que menos se esforçam. Isso é uma coisa que hoje em dia me faz muita confusão, porque eu acho também que o meu limiar de empatia / paciência está ali muito, sabes? Sim. Porquê? Porque me irrita ver as pessoas cada vez a reclamarem mais e a fazerem tão pouco.
e que é para elas próprias, não é? Pela sua saúde. Sim. E o que é que querem? Coisas logo para amanhã. Então uma das perguntas que mais me fazem é: mas quanto tempo é que acha que eu vou perder destes 10 quilos que tenho e mais? a pessoa pergunta-te a ti quando o trabalho é ela que tem que fazer para começar. Porque a alimentação está toda errada. Ir ao ginásio quer vir uma vez por semana. Exato. Fora deste ambiente de ginásio nem sequer vai fazer umas caminhadas, não faz nada. Sim. E depois há outro fator também muito importante que é o sono, que infelizmente temos as vidas mais corridas também, mas e muita gente não valorizamos consegue muito, dormir 7 ou 8 horas, não é? E não dormindo essas horas, o teu corpo começa a produzir muito mais uma hormona que é o cortisol, que é a hormona do stress, e isso tudo vai ser uma bola de neve. Exatamente. Né? Tens mais sono, estás mais irritada e tens mais vontade de comer. Não te apetece ir ao ginásio. Sim. Exato. Né? E sim, é tudo... o sedentarismo acaba por vir mais rapidamente, o stress também de burnout e tudo mais acaba por associar a tudo, ao ritmo de vida que nós levamos. E muitas vezes não temos atenção a um simples facto, não é? Como beber água, dormir bem e comer bem, não é? Porque muitas vezes a pessoa pensa, vou ao ginásio. Ok, mas já estás ali a matar-te, a treinar, mas chegas a casa e não estás a alimentar como deve ser. Ou então deixas de comer horas e horas e não é equilibrado, e quando voltas a comer, em vez de comer, as pessoas dizem, vou agora fazer um jejum intermitente. Ok, ótimo. Ficaste 14 horas sem comer e depois vais comer e vais comer porcaria. Não estás a ser guiada, não sabes o que é que estás a fazer sequer. Não tem mesmo, sem acompanhamento, não é? A pessoa não consegue ter essa noção. E eu sinto que muito, como disseste, as pessoas não querem aceitar o processo, não é? De estar ali, e isso é uma das coisas que a mim eu sempre tive sobrepeso, sempre aceitei esse sobrepeso naturalmente, e sempre que tentava fazer algum tipo de dieta ou o que fosse, queria, ok, daqui a um mês eu tenho que estar, e depois eram dietas para eventos. Sim. Vou ter um casamento, tenho que entrar num vestido. Não. Vou ter agora uma coisa, tenho que estar bem ali. E as pessoas não querem aceitar aquele processo, não é? Sim. E esta última vez foi um bocado já mais, foi um baque que eu levei. Eu com a minha filha, grávida, eu ganhei 23 quilos, mas perdi-os também rapidamente, mas depois voltei a ganhar. Portanto, eu cheguei ainda aos 100 e tal quilos grávida. E a médica dizia, mas onde é que estão os 100 e tal quilos? A balança está aqui, está a dizer. Quem sou eu? Também não me acho que tenho isso tudo, mas a balança está a dizer. Exato. Então, e quando eu cheguei aos 3 dígitos outra vez, mas não estando grávida, aí eu disse, Ângela, calma, não, isto aqui não é o meu registro, nunca tivemos aqui sozinhas. Estás a ir mais. Como assim? E eu aí disse, ok, eu desta vez vou entrar, mas sem ter que meter data, não é? Sem ter que meter um timing em que daqui a 3 meses eu tenho que estar com 70 quilos. Claro que não. Se eu conseguisse, ia ser erradamente, não é? Ia ser de forma muito rápida, não ia ser correta, ia recuperar tudo novamente. Então é aceitar realmente esse processo de que tem que ser pouco a pouco e sem timing e vendo os resultados aos poucos. As pessoas focam-se muito, né, no resultado rápido. Por isso é que também há muitas neste momento, né, todas a viajarem para irem fazer umas cirurgias ou umas injeções. Temos um país, não é, que tem uns preços muito acessíveis. Exato. E as pessoas acham que essa é a solução mais rápida. Porque, pronto, no ginásio também muitas vezes me dizem isso, que é, isto também se eu não conseguir agora daqui a 2 meses, 3 meses, vou à faca. Pronto, a faca é a solução, mas e depois? E os riscos também que há? Não é? Para já são os riscos, muitas infecções, podem haver muita coisa, mas é o depois, porque tu vais à faca, mas tu vais continuar a levar o mesmo estilo de vida, não é? Vais continuar a comer mal, vais continuar a não... Então vais voltar, e se calhar vais voltar a ficar, mas é pior, não é? Sim. Porque aquilo vai depois cair, um dia há de cair. Sim, e depois está lá e quer dizer, só foi retirado, os hábitos continuam, e então, rapidamente também voltas a ganhar, porque... Eu acho que as pessoas têm que ter muito mais consciência sobre isto, não é? E como falando de desporto, falamos de qualquer área, não é? Porque as pessoas querem tudo, não é? Sim. É tudo facilitismos, é tudo rápido, não querem esperar. Lá está, estamos numa era em que tem que ser tudo facilitado, não é? E por isso é que as nossas crianças já estão a crescer com o hábito em que tudo cai do céu. E acho que a nossa geração mediana, mas a geração dos nossos pais foi muito de que nós temos que realmente trabalhar para ter, não é? E nós estamos muito agora do que nós temos e depois trabalhamos, e se quisermos, senão também aparece de algum lado. Não é? Então acaba por não ser esse muito, e acho que enquanto mães a nossa preocupação acaba por ser, eu pelo menos acabei por olhar muito mais, né, depois de ser mãe, e de cuidar-me mais, né, porque eu disse, a minha filha está a ver. Então eu quando vou para a mesa tenho que saber que o que leva à mesa é o que nós podemos comer as duas e que é saudável, sem ter que haver aquele risco de eu agora vou-lhe deixar comer a sopa e depois eu vou comer uma batata frita e... Às escondidas. Às escondidas. E eu às vezes como umas coisas... Não é que não aconteça, né? Ela vai para a cama e eu, agora já posso. Não é que não aconteça, mas... Não pode ser sempre. Mas não pode ser sempre, e temos que ter este equilíbrio nesse sentido. Sim. Trabalhas muito com mulheres. Sim. Que tipo de mulheres é que te chegam muito
até ti já no ginásio, sobretudo mulheres que são mães, não é? Porque acho que nós vamos muito com aquele, acabamos de ter um filho e já queremos logo, ok, eu vou me inscrever já daqui a 3 meses, que é para perder já tudo, porque lá está, nós levámos 9 meses para ter a criança, mas depois queremos perder em 2 meses tudo o que a gente ganhou. Pronto. Como é que recebes essas mulheres e que tipo de mulheres, que tipo de problemáticas é que elas te apresentam? Ok, tipo, pronto, as mulheres do pós-parto, não é? Eu tento sensibilizá-las mais porque, lá está, como dizes, elas querem perder logo o que ganharam, só que o nosso corpo em 9 meses, o primeiro que temos que perceber é, o nosso corpo em 9 meses sofreu muitas alterações, não é? A nível físico, a nível hormonal, tudo. Sim. Então tudo isto também vai ser um processo, outra vez, não é? Que vai demorar tudo a voltar. Principalmente o que é que incomoda mais sempre é a barriga, ok? A barriga. E uma coisa que nunca ou quase nunca é feita é um exame, por exemplo, um exame pélvico. Não sei se tu fizeste isto. Por acaso não fiz. Pronto. Depois de teres filhos, principalmente esta zona, sofre muita alteração. Há muitas mães que vão ficar com diastase ou o que for, porque os músculos não conseguem voltar. Não conseguem voltar. E o nosso soalho pélvico, que é o que levou com o peso todo do bebê, fica muito fraco. Então, eu não posso, acabei de ter um filho, e ir para um ginásio e começar a correr. Isto é muito errado. Mas já vamos por partes. Timings. Após ter um bebê, após 4 semanas é que podemos começar a treinar com autorização médica, ok? Sempre com autorização médica. 4 semanas um parto normal e 6 semanas uma cesariana, ok? Cesariana ainda demora um bocadinho mais, sim, porque a parte interna não é, exato, não é só... Não está ali tudo, não é? Demora mais a regenerar. Depois, o ideal seria sempre as mulheres procurarem um especialista a nível de fisioterapia pélvica para reverem qual é o estado do seu pavimento pélvico, porque às vezes já tiveram 2, 3 filhos e só depois é que procuraram ajuda a nível de exercício físico, então aquilo está super enfraquecido e tu perguntas, tem alguma, como é que se diz, urina, tipo, quando anda... E sim, tem incontinência, não é? Começam a ficar com incontinência demasiado cedo. Porquê? Porque não houve um trabalho de pavimento pélvico e há exercícios específicos para isso, que nós até aprendemos quando estamos grávidas. Sim. É? E há muita coisa que nós, lá está, eu acho que não nos passam. Eu sinto que a gravidez é um foco só para o parto. Já tiveste a criança, agora segue. Sim, e até a mãe acaba por ser também um bocado anulada, porque é sempre o bebê está bem, está a crescer bem, no máximo fazes depois um Papa Nicolau para perceber se está tudo bem. O bebê é o foco, não é? Mas o bebê é sempre o foco, e a mãe, não há um acompanhamento para o processo, primeiro psicológico até, não é? Isto, acho que já toda a gente já sabe que para mim era psicologia para todas as pessoas que querem ser mães e logo no início da gravidez. Mas para perceber este processo, porque também é um bocado, vamos ter calma, não é? Neste processo de pós-parto e fazer as coisas com saber qual é o processo do nosso corpo, hormonal, o que é que acontece, porque nós percebendo todo o ciclo, não é, que vai havendo até no pós, nós vamos perceber que não podemos também ter as coisas da noite para o dia nesse sentido. Sim, até porque procuramos muito, não é? Tu foste bem, eu também, o que é as coisas para o bebê, não é? Acabamos de ser mãe, ele está a chorar, o que fazer, sempre, não sei o quê, mas não para nós, não é? E as mulheres, outra coisa que utilizam bastante e que o efeito não é de todo benéfico é a cinta no pós-parto, ok? Olha, exato, eu comprei. Eu sei que eu vou dizer isto, se calhar vou ser odiada e se calhar muitas vão dizer que usaram, eu não usei. E a cinta o que é que vai-nos fazer? Vai-nos camuflar aqui uma coisa que tu não vais trabalhar depois, vais acabar por não trabalhá-la. Fica ali, vais estar a apertar, tu vais estar a apertar o que não é para estar a apertar desta forma, ok? Porque nós o que é que temos? Depois, muitas mulheres não ficam, mas existe a diástase, não é? Nós temos o nosso abdominal. Exatamente, e temos uma linha cá no meio, o six-pack, sim. E temos uma linha cá no meio que é a linha alba. E nós, gravidez, barriga, cresce e aquilo afasta. Só que muitas não voltam a fechar. E depois, às vezes, é uma gravidez, 2 gravidezes, 3 gravidezes e nunca foi visto. Sim, aquilo já raramente... Há umas que já não são reversíveis, não é? Só mesmo ainda como, a faca. Exatamente, aí sim. Faca. Sim. Há outras que ainda há muita coisa que podem fazer, nomeadamente exercícios, para conseguir voltar a fechar. E então o que é que acontece? Também a culpa não é das mulheres em si, é de não saberem, não sabem. Sim. Eu também não sabia, antes de ser mãe, não sabia que existia esses exercícios todos, hoje em dia já sei. E depois o nosso abdominal, nós temos tendência a olhar aqui para a tablete, não é? Mas ele é que tem várias camadas e o mais profundo é aquele que é menos trabalhado e é o que deve ser trabalhado no pós-parto, que é o músculo transverso. Okay. E como é que ele funciona? Ele funciona como uma cinta, mas nossa. Natural.
Então isso como é que é feito? Através de exercícios, por exemplo, de respiração, porque é imaginar que nós temos... O encolher literalmente... Não é bem o encolher, mas pronto, Ok. aprender a respirar aqui, a nossa tendência é respirar com o peito. E aprender a respirar com a barriga. Ok. Então, e usar as costelas também. Isto é tudo depois, pronto, tem tudo um técnica também, procedimento sim. e uma técnica, mas é, no fundo, começar a aprender mesmo no dia-a-dia pode ser feito. Por exemplo, eu estou aqui sentada, mas eu não posso estar relaxada, Claro, né? sim, Com a barriga sim, toda sim, para fora. exato. Não, ela vai cada vez sair mais. Sim. Então, é ter consciência a nível desta Ok. contração abdominal Sim. e fazê-la em tudo. Eu quero fazer um agachamento, quero-me baixar, eu vou fazer esta força, já contração, estou a força perceber, sim, abdominal. E isto às vezes demora até que ter consciência, porque acabaste de ser mãe e está tudo alterado. Sim, às vezes nem sabes, estás a fazer força e nem sabes se estás a fazer força aqui, se realmente estás a sentir aquela... Eu posso dizer, faz força na zona pélvica, lá em baixo, não é? Apertar. E as pessoas não estão a sentir nada, mas é um trabalho, não é? Demora e depois Estamos a lidar com sentir. músculos, portanto, os músculos da mesma forma não é que... Treinam-se. Isso tem que ser treinados, portanto, tudo tem que estar... E quando não há treino, não tem como ele estar não é, tem como apto estar. para fazer a função para que ele serve, no Sim, fundo. não dá. E o ideal seria que cada mulher, após cada gravidez, fizesse este tipo de trabalho para que também cada gravidez fosse mais, corresse de melhor Sim, forma, sim, não é? sim. E que não tivesse tanto para Tanto recuperar, impacto, não é? exato, Tanto que fosse mais impacto. rápido. Acho que acaba por ser tudo mais saudável ao mesmo tempo, não é? Porque a mulher, olha, continua na mesma a cuidar-se, não é? Em si, que é sempre o nosso grande problema depois de sermos mães, é agora eu anulo-me e agora só preocupo com este ser. E eu já não preciso de nada mais, mas com o tempo a passar acabamos por ver, meu Deus, passou este tempo todo, eu ainda estou assim, ainda não fiz nada, ainda não me cuidei, o cabelo que já nem sequer vê um... Deixam de viver. Exato, e a pessoa acaba por anular-se literalmente, a mulher em si, porque passa a ser mãe, não é? E muitas vezes diz, mas tu agora és mãe, então, mas e depois? Sim, então e ser mãe anulou em quê? Exato, anulou em quê? Eu continuo a ter, não é? A minha personalidade, enquanto indivíduo, continuo a ter algo a dizer, não é? Ao mundo. Como é que passas os teus hábitos para a tua filha, né? Que tem 3 anos, mas nós temos que começar logo desde cedo. Como é que ela vê, sabe, por exemplo, em termos de atividade física, claro, não estou a dizer um ginásio, como é óbvio, Sim. mas atividade física, alimentação, como é que... Quer dizer, para ela já deve fazer parte. É tudo natural, não é? sim, para ela já faz parte. Não é como se estivesse a reeducar, não te estás Ela já a treinou, reeducar, já treinou cá dentro, não é? Exato. Já comeu tudo o que eu comia cá dentro, porque eu também nem sou de comer assim, não faço grandes disparates. Então, para mim é um processo muito mais fácil porque já vem de berço, né? Sim, já estás habituadíssimo, já vem de ti, para ela também vai ela, ser... por exemplo, sabe qual é a minha profissão e ela às vezes vê vídeos e diz, pronto, a mãe está a trabalhar, a mãe está a fazer músculo, né? Então, e ela já sabe. E na escola, por exemplo, ela agora há 2 semanas também estavam a falar muito sobre a alimentação saudável. Sim. Então ela própria já me diz... isto é saudável, isto não é saudável. Ah, sim, eles começam logo a dizer também que tem comer sempre... muitos doces faz dor de barriga. Ela está sempre a comer fruta, é assim. É assim. Comer doces, é assim. Em festas de aniversário, sempre foste muito rígida com a alimentação ou deixas, pronto, como ela em casa já tem o equilíbrio, mesmo que vá fora, uma festa de aniversário ou assim, não há grandes restrições? Não, eu deixo, né? Também não pode ser um 8 nem 80, Exato. porque ela vê os outros a comer e não vou dizer, não, tu não vais comer isso, vais comer aquele bolo de alface. Né? E ela muito contente, obrigada mãe. Obrigada, mãe. Com o meu brócolis. Só que é engraçado, porque depois quando isto é incutido nas crianças... Nem ela quer, às vezes. Nem às vezes elas é que não querem. As pessoas às vezes acham que sou eu que não deixo. Olha, era o que eu disse, assim, tal e qual. Às vezes tipo dizer, olha, Alice, queres? Ela diz, não, ela disse, estás a ver, tu ficas aí, a miúda agora não quer comer. Mas ela disse que não quer. Ela é que não quer, não é? Ela respondeu, ela tem vontades também. Ela está a dizer que não quer, porque ela realmente não está habituada. Tanto que ela agora, né, já abriu, né, a caixinha de Pandora. Claro que agora ela já de vez em quando acorda às 8 da manhã e quer um chupa. Ficou aí. Isso não existe aqui. Né? Tu comes, mas também não é assim. Não é logo às 8, né? O pequeno almoço. Vamos com calma. Mas lá está, o passado, assim, uma vez conhecido, né, a pessoa já sabe que há ali aquele risco. Mas achavam-se. Acho que é isso. Olha, tu. Vai lá para trás. Sou a pessoa do backstage mesmo. Putz, deve vocês pararem. Eu controlei, mas É que da maneira que eu vi a levantar o pé. eu voltei tipo cheio. Agora davas um pum. Meu Deus. Tu não és sério, não dá? Eu ainda estás a gozar com alguém. E depois estás aí só a mexer. Não, porque eu estava quieta.
Ai, Meu Deus. Faz assim. Podes-te calar para a gente terminar então a coisa Vai, rápido, vai, só vai, mais vai. 3 minutos. Vou ter que fazer bué de cortes aqui no dentro, coisa. festas de aniversário. Exato, já está. Mas pronto, Chupas. as conversas finais. Pronto, últimas perguntinhas, né, que já estamos quase no final, né, porque estava nervosa já. Falámos aqui quase, Já quase passou. uma hora, agora ficávamos aqui. Eu nem olhei agora, para a câmera, agora nem já íamos. Temos 42 horas, vá. Agora tranquilo, vamos lá, trocamos baterias e bora. 2 últimas questões. Para ti, o melhor de ser mãe é? Epá, apanhaste-me desprevenida. O melhor de ser mãe é. Pá. Nem sei o que dizer, porque é assim, para quem me conhece bem, a minha filha para mim é tudo mesmo, tudo. Então, para mim é tipo, poder transmitir, poder viver, tipo, ter uma pessoa dependente de mim é uma grande responsabilidade, não é? E então eu quero ser sempre um exemplo para a minha filha. Então ser mãe é isto É conseguir tudo, ser a melhor versão. Ser a melhor versão, é ela olhar para a mãe e ter orgulho da mãe, não sei, é muita coisa mesmo. Não. Acho que toda já nem sabe Não como sabe, não. meter em palavras, não é? É tipo, falar da minha filha é tão, às vezes tão profundo para mim que me emociona, sabes? Sim. Porque para mim é Às vezes tudo. não te dás tipo assim a olhar para ela tipo fogo. É minha Saíste filha, daqui. tipo, "Ya, é minha. É minha. E eu encho de beijos, diz, ai, amo-te, e ela para. Mas é muito bom é para o mim. melhor, né? Como a gente diz sempre, porque é É. o melhor do mundo. E o melhor de ser mulher. Melhor de ser mulher. Melhor de ser mulher. Tu tinhas de me ter enviado estas perguntas antes para me preparar, não é? Por isso que não mando nada. O melhor de ser mulher é sermos capazes de tudo. O que eu disse assim, depois de eu ter passado por um parto, eu disse não vai haver nada que me abale, não é? Nada, a pessoa já vai pronta para a guerra. Eu acho que nós somos realmente muito fortes, muito mais fortes do que aquilo que nós às vezes pensamos, não é? Temos tendência à mulher Sim. nos colocarmos numa posição abaixo, mas não. Estamos mesmo. Sim, eu acho que é muito quando nos metemos à prova para qualquer coisa é que nós realmente vemos a nossa força. É, e nós estamos à prova para qualquer desafio. Pronto, então como tu estás cheio de desafios e como nada te para, portanto todos os teus projetos que falaste aqui, Vamos. eles vão ter que sair. É, porque a gente vai ficar aqui à espera. Vamos ficar à espera, vamos criar aqui uma coisa para tentar para ter, ajudar as exatamente. mães e os filhos a serem mais saudáveis. Exatamente, e todo para qualidade de vida. Qualidade de vida Neste acima de caso, é tudo. prolongar a nossa longevidade aqui no Sim, mundo. não é? né? Porque hoje em dia vivemos menos também, cada vez menos. Exato, porque também Não- os não hábitos não cuidamos, estão. não é? E tantos jovens que nós vemos hoje em dia a morrer com situações, com doenças que eram pessoas de 50, 60 anos que morriam, não é? AVCs, coisas Exatamente. assim. É falta de cuidar. Portanto, fazer acontecer. Leslie, obrigada De nada. por esta conversa. Obrigada por ter aceito o convite e por ter estado aqui. Obrigada a todos aí em casa. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixarem o vosso like, os vossos comentários e vemos no próximo episódio.